Renda passiva. O que não falaram para você sobre este assunto? É possível ganhar R$ 1.000 por mês sem precisar trabalhar? Acompanhe o vídeo até o final que eu vou falar sobre isso. Vou falar sobre a minha experiência prática também no assunto. E se você gosta do conteúdo aqui do canal, já deixa o like, se inscreva no canal, clique no sininho para não perder nenhum conteúdo. Então, esse é um tema muito recorrente aqui na internet. Tem vários vídeos que falam sobre renda passiva, sobre dividendos, sobre fundos imobiliários. É um conteúdo que bombou aí nos últimos anos no Brasil. Os investidores na bolsa de valores começou a aumentar bastante. Já é algo mais comum nos Estados Unidos, mas está se tornando cada vez mais comum aqui no Brasil. Então, eu fiz uma pesquisa rápida aqui no ChatGPT e vou mostrar para vocês quanto mais ou menos você precisaria para ganhar R$ 1.000 por mês. Então, supondo um CDB que paga em torno de 12% ao ano, o que renderia cerca de 1% ao mês, isso daria aí R$ 1.000 por mês se você tivesse R$ 100.000 investidos. E hoje em dia é muito fácil ter um CDB que paga 12% ao ano, inclusive o CDB está pagando mal, se está pagando 12% ao ano, pois a Selic, a taxa básica de juros, acabou de subir para 14,25%. O que significa isso? Significa que a rentabilidade mais segura, entre aspas, aí no Brasil, vai render aí, no mínimo, esses 14,25%, que dá mais de 1% ao ano. Então, se você comprar um Tesouro Selic e segurar até o vencimento, ele vai render aí mais ou menos essa taxa de 14,25% ao ano, que dá mais de 1% ao mês. Então, até com menos de R$ 100.000 investidos, você já ganha mais de R$ 1.000 por mês de renda passiva. Isso renda nominal. Vamos explicar tudo isso mais para frente. Então, renda passiva com fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, os FIIs, famosos FIIs, costumam pagar de 0,6 a 1% ao mês. Então, se você tiver de 100 mil até 170 mil reais investidos, você já vai ganhar aí em torno de R$ 1.000 por mês, caindo na sua conta da rentabilidade aí dos fundos imobiliários. Fundos imobiliários nada mais são do que instrumentos financeiros que fazem com que você possa investir em imóveis, você consiga ganhar o aluguel desses imóveis todos os meses, sem precisar comprar um imóvel inteiro. Então a gente tem vários tipos de fundos imobiliários, de tijolo, de papel, de shoppings, de galpões de logística, enfim, você investe em imóveis e esses imóveis te gera uma rentabilidade, você compra uma fração daquele imóvel. Então, por exemplo, quando você investe no fundo imobiliário de shoppings, tem várias pessoas que são cotistas daquele fundo e essas pessoas são donas, através dessas cotas aí, do fundo e da rentabilidade aí do ativo. Se for um shopping, da rentabilidade aí que o shopping gera com o aluguel das lojas e por aí vai. Se for um galpão logístico, da rentabilidade do aluguel desse galpão. Então, para fundos imobiliários, que rendem em torno de 0,6 a 1% ao mês, você precisaria de R$ 100.000 a R$ 170.000 investidos. Lembrando que esse capital investido em fundos imobiliários estão sujeito à variação do preço desses fundos imobiliários. Então, por exemplo, quando a gente teve as restrições aí recentemente, em 2020, de mobilidade e acesso a locais, os fundos imobiliários de shopping se desvalorizaram bastante, inclusive pelo motivo que as pessoas não poderiam frequentar tão livremente os shoppings quanto antigamente. Então, se tem menos demanda por salas comerciais, pelos imóveis que você é cotista, consequentemente o preço tende a baixar e a ocupação também tende a baixar, o que pode reduzir a rentabilidade. Então, por isso que os fundos imobiliários são considerados como renda variável, porque a renda pode variar, diferente de um fundo de renda fixa, que tem aí ou um índice ou uma rentabilidade pré-estabelecida se for um título pré-fixado. Se for um título pós-fixado, ele fica indexado a um índice, seja a taxa Selic, seja a inflação e por aí vai. E a gente também tem a rentabilidade de ações, que funciona mais ou menos como fundos imobiliários. Então, se a empresa dá lucro, ela pode distribuir dividendos, geralmente os dividendos não são muito altos, tem algumas empresas que são boas pagadoras de dividendo aqui no Brasil, como empresas de energia, Taesa, Petrobras e outras. E empresas que não dão tanto lucro, mas que têm um potencial maior de valorização. Quando a gente está falando de renda passiva, geralmente a gente fala empresas que pagam bons dividendos, boas pagadoras de dividendo, que geram aí uma receita, supondo 0,5%,
a gente vai precisar aí então de em torno de R$ 200.000 investidos. Bom, então é mais ou menos esse o cenário e é isso que a maior parte dos vídeos que falam sobre renda passiva que você vê na internet vai explicar para vocês. Agora tem um segundo passo, que é a questão da inflação. Então, quando a gente fala sobre rentabilidade nominal, o que que a gente quer dizer? A gente quer dizer exatamente o que está entrando na nossa conta. Então, nesses exemplos, está entrando R$ 1.000 na nossa conta. Só que a gente tem que levar em consideração que existe uma inflação e essa inflação faz com que o nosso poder de compra diminua ao longo do tempo. Então, esses R$ 1.000 de hoje, no futuro, não vão comprar as mesmas coisas que compram hoje. Se você vai no supermercado, se você faz compras, fica evidente que os preços vão aumentando. E se o lucro aí, se a rentabilidade dos seus ativos não aumenta na mesma proporção, você vai perder de compra e vai perder poder de compra e daqui a pouco esses R$ 1.000 por mês não vão valer nada. Eu me lembro que até pouco tempo atrás o prêmio do Big Brother Brasil era R$ 1 milhão para quem ganhasse e isso era considerado muito dinheiro. Bom, ainda é muito dinheiro, mas tem vários imóveis que custam muito mais do que isso hoje em dia. Comprando um imóvel relativamente novo e espaçoso em São Paulo, numa zona boa, você vai pagar certamente mais de R$ 1 milhão. Então, não vai mudar a sua vida como era até pouco tempo atrás. Isso é feito da inflação. E entrando aí numa zona ainda mais obscura desse assunto, algumas pessoas sim levam em consideração a inflação, mas quando elas falam de inflação, elas levam em consideração o IPCA, que é o Índice de Preços do Consumidor, Índice de Preços ao Consumidor, ajustado. E como é que funciona esse índice? Então, basicamente, é uma cesta de produtos que é considerado e eles calculam a variação de preço dessa cesta de produtos. E quais são esses produtos? Bom, são os produtos que são mais utilizados ali pela população. E aí a gente já vê um viés claro que é o seguinte: se o preço de um determinado item, por exemplo, se o preço da carne subiu muito, as pessoas podem acabar comprando menos carne e se as pessoas estão consumindo menos, esse item pode ter um peso menor no cálculo do IPCA. Então existem vários vieses para o cálculo do IPCA, sem contar a possibilidade aí do órgão que está calculando o IPCA ter um interesse aí político, que nós nem vamos entrar, mas que é uma possibilidade, pois são seres humanos, são pessoas ali que estão fazendo o cálculo. Então existe um viés e depende do seu custo de vida. Se, por exemplo, você gosta muito de comer carne, de fazer churrasco e o preço da carne especificamente sobe, você se deu mal. Se você, por exemplo, tem filhos na escola e o preço da escola sobe, você também se deu mal. Então, a sua inflação do seu custo de vida, particularmente, pode ser muito maior do que o IPCA reporta. E diga-se de passagem, agora entrando no terceiro nível, que pouquíssimas pessoas falam aqui, a definição clássica de inflação, na verdade, é expansão da base monetária. O que significa isso? A definição clássica de inflação diz que quanto mais dinheiro, maior a inflação e, consequentemente, ceteris paribus, ou seja, tudo mais constante, esse dinheiro perde poder de compra. Então, na definição clássica, a inflação é a expansão da base monetária, é aumento da quantidade de dinheiro e a perda do poder de compra seria uma consequência. Então, esse PCA, que eles chamam de inflação, na verdade é a consequência da inflação. A variação de preços é a consequência da inflação, mas a causa é a inflação em si, que é o aumento da base monetária. Então, como é que a gente pode medir o aumento da base monetária? Em economia, existem vários agregados monetários que a gente chama. Então, consideram diferentes ativos, depósitos à vista, cheque especial, crédito e por aí vai. Se a gente levar em consideração o M2, que muitas vezes é levado em consideração para cálculo da inflação real, ou seja, do aumento da moeda circulante na economia, eu fiz uma pesquisa rápida aqui no ChatGPT e a gente tem uma expansão da base monetária do M2 no Brasil. Nos últimos anos, eu pensei que nos últimos 4 anos, e nesses 4 anos, o aumento percentual do M2 foi maior que 10%, então ali entre 12% e 13%, o que dá mais ou menos 1% ao mês. Então, se a gente levar em consideração a inflação real, está próxima ou talvez até maior que 1% ao mês aqui no Brasil, o que iria zerar os seus ganhos. E pense da seguinte forma: a gente tem cada vez mais tecnologia,
tem cada vez sistemas produtivos mais eficientes e era para tudo ficar cada vez mais barato. Seria assim se a gente utilizasse uma moeda forte e confiável e se não houvesse o aumento da quantidade de moeda circulante. É uma questão de oferta e demanda. Se a gente tem uma oferta cada vez mais maior de moeda, mais maior não, cada vez maior de moeda, certo? A gente tem o poder de compra dessa moeda desaparecendo, e é o que a gente viu em toda a América Latina, em vários períodos de inflação. A gente viu isso acontecendo na Argentina recentemente, a moeda deles desvalorizando muito rapidamente, o poder de compra deles desaparecendo. Esse fenômeno foi estancado aí com o Milei, que mudou drasticamente a política econômica da Argentina. A gente viu isso na Venezuela, a gente viu isso em Cuba. Então a inflação nada mais é do que um fenômeno da política monetária, e vários economistas já nos alertaram sobre isso, desde Mises até Roberto Campos. Então, é basicamente isso. O terceiro nível aí dessa renda passiva que não te contam é que sim, a inflação pode estar comendo todos os seus ganhos. Se a gente tem em torno de 1% de inflação real e a gente está ganhando em torno de 1%, a gente pode, na verdade, estar perdendo ou ficando no 0 a 0. É claro, é melhor que deixar na conta corrente ou na poupança, mas você pode não estar tendo essa renda passiva, ou você pode estar tendo nominalmente, estar entrando ali R$ 1.000 por mês na sua conta, mas daqui a pouco R$ 1.000 por mês não compra mais nada, ou pelo menos não compra as mesmas coisas que compravam no passado. E para não terminar esse vídeo aqui num tom triste, o que eu quero falar? Uma alternativa aqui então pode ser o Bitcoin. Por que o Bitcoin? Porque diferente das moedas fiduciárias como o real, o dólar que a gente usa hoje, o Bitcoin tem uma quantidade limitada de moedas que vão ser emitidas e que foram definidas pelo protocolo. Então existe um número máximo de 21 milhões de Bitcoins que podem ser emitidos e não mais do que isso. Então, por definição, o Bitcoin tem uma inflação decrescente, cada vez a cada halving, as recompensas dos mineradores caem pela metade. Então, a cada 4 anos, a quantidade de bitcoins que entra no mercado é reduzida pela metade. Então, é uma inflação decrescente. E com esse limite, a gente vê aí do lado da oferta de Bitcoin uma oferta decrescente, pessoas perdem Bitcoin, tem muitas pessoas que não querem vender. Hoje em dia, a gente tem governos, empresas entrando cada vez mais forte no Bitcoin. Então a gente tem do lado da oferta uma oferta decrescente, né, ou pelo menos diminuindo o ritmo. E do lado da demanda, a gente vê uma demanda crescente. O Hayek já falava que nós não teremos um dinheiro bom novamente até que a gente possa tirá-lo das mãos do Estado, com algo descentralizado que não possa ser parado. E o Bitcoin é exatamente isso. Hoje em dia a gente tem o privilégio de ver essa tecnologia na prática sendo adotada. Então, se você não nasceu jovem suficiente para comprar terrenos a preço de banana em áreas nobres da sua cidade, como os seus avós fizeram, se você não nasceu jovem o suficiente para comprar grandes empresas como Apple, empresas de tecnologia ou empresas no passado, como os investidores boomers aí, como talvez o seu pai tenha feito, imóveis por um preço barato e ganhar muito dinheiro com isso, pelo menos você tem a oportunidade de ver o Bitcoin na prática crescendo. Então, fique à vontade nos comentários, coloque suas observações, qual a sua estratégia para juntar uma renda passiva ou um patrimônio considerável para você ter mais possibilidades de empreender. Vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se vocês gostaram, deixe o like, inscrevam-se no canal, cliquem no sininho e vejo vocês amanhã. Um grande abraço e até mais.